Beleza. Cine é bom. Deixa eu dar uma focada. Pode exagerar também que é YouTube, a galera sai rápido. É verdade. Do vídeo. Você corta. Os caras começam o vídeo pá, gritando pra chamar a atenção logo. Pois é. Bom. Entendeu? Entendi. Você que manja disso daí. E aí, galera, estamos de volta, a gente a mente, de novo, episódio 33. 33 do podcast, segundo do vídeo. Então, vamos nessa, continuar nesse assunto tenso pra caramba aí, mas a gente consegue. É importante. E hoje falando de tratamento, né, de depressão e de prevenção de suicídio, que é um tema fundamental. A gente tem Setembro Amarelo, né? Aí. Agora, acabamos de entrar. Um mês aí, amanhã, né? Bom, se a gente tá gravando um pouco antes, mas quando a gente lançar já vai estar aí na prevenção. Então nessa onda, né? As empresas falando disso. Mas é importante. É muito importante. Você sabe que depois eu quero a gente falar de umas coisas, mas a importância da mídia, disso que a gente está fazendo, quando é uma questão de responsável sobre a questão de prevenção. Tem uma série de estudos. A questão responsável, né? Responsável, exato. Né? Tem uma série de estudos aí, inclusive usando como se usar da tecnologia em busca de prevenir e as questões ligadas a suicídio. É bastante interessante, mas vamos falar sobre isso então. Você quer falar já disso? Vamos começar, porque eu tô a fim de conversar sobre isso. Sabe aquela série que teve no Netflix? Qual? Que a menina se mata. Aquilo é... Aliás, tem uma coisa no final da série que é o... A série ainda tá rolando. Hawaii, né? É isso? É 12 ou 13? Eu não... 13, é o 12. Então, mas quando teve essa série, teve uma onda de suicídio, né? E a série foi pra prevenir, né? Mas eles fizeram uma bobagem, eles colocaram a menina, essa é a questão, né? Você não deve, hoje é proibido, né? Você não pode divulgar, você não pode mostrar cenas ligadas. Tanto que na notícia não aparece, não existe notícia de suicídio, porque não existe mais. Ajuda as pessoas. É uma das formas de prevenção. As pessoas vêm e se sentem como se pudessem fazer também, ainda mais quando é celebridade, essas coisas. Tem a mídia do mal, né? Aquela que... Sensacionalista que busca, né? Porque, Exato. Porque dá like, né? Que você mostra esse tipo de coisa, sites que discutem esse tipo de coisa, isso certamente favorece e é ruim. Né? Eles deviam proibir, devia ser ativamente. Bom, eu não sou muito favorável a nenhuma forma de censura, não. Mas esse tipo de coisa certamente influencia muito de forma negativa. Exatamente. É uma questão de prevenção social, de prevenção de saúde pública. Ainda mais quando a gente fala de algo que está aumentando drasticamente nos últimos 20 anos, principalmente nos países da América Latina, em países da Ásia, em países pobres e em desenvolvimento. Você pegar nos últimos 20 anos as taxas de suicídio entre jovens em particular, está aumentando drasticamente. Então é algo que deve ser discutido. Por outro lado, isso que a gente está fazendo, coisas ainda mais estruturadas, usando a tecnologia, pode ser extremamente rico, né? Para você discutir chats que discutem isso de forma responsável. Você falou grupos de apoio. Grupos de apoio, né? Orientações sobre isso de forma responsável, de forma séria, mostrando a possibilidade de tratamento, caminhos, né? Formas de prevenção. Né? Isso é bastante interessante, né? No prevenir a questão do suicídio. Sabe que essa coisa que não pode mostrar a cara, mostrar a notícia, podia fazer isso com psicopata também, né? Que eles buscam... aparecer reconhecimento. Alguns certamente, né? Então isso devia fazer isso para esse lado também. Possível. Quando o cara vai na escola, atira em todo mundo e depois se mata para ser reconhecido. Se ele soubesse que ele não ia aparecer no jornal, certamente. Eu acho que ia ser uma ajuda. Você pega aquele indivíduo lá, acho que foi em Oslo, né, que invadiu depois aquela ilha. Ele fez uma bomba no centro de Oslo, depois foi para a ilha e matou uma infinidade de pessoas. Certamente ele queria fundamentalmente exibição, né? E esse tipo de coisa eu concordo, também deviam proibir. Não é? Totalmente. É a mesma coisa, dos dois lados. Concordo plenamente. Saúde também pública concordo, também. Né? Como tem outras formas de prevenção. Você sabe que métodos, por exemplo, um método altamente usado, talvez o mais usado, é a intoxicação, né, por agrotóxico. Deviam controlar o uso de agrotóxico.
Deve Como haver assim? um controle rígido. Por exemplo, organofosforado. É um agrotóxico potencialmente perigoso. E deve se proibir. Que causa depressão? Não. Isso é usado muitas vezes numa situação de tentativa de suicídio. Deve-se ter controle. Como controle de arma de fogo, pô. Você controlar a arma de fogo. É muito complexo, né? Porque se a pessoa quer realmente, ela consegue, né? Tem Sim, mas que... há estudos que mostram que diminui, né? Outra coisa muito relevante. Quanto mais difícil ficar, melhor, claro, né? Se você controla, por exemplo, agrotóxicos são potencialmente perigosos, o indivíduo não tem acesso. Porque quando a pessoa está internada e está sendo observada numa questão de suicídio, também tira tudo possível, tira cadarço, tira tudo, né? Mas ali você já tem uma condição, né? Mas você tem essa possibilidade, como hotel. Você sabe que as janelas de hotéis são fechadas, para você não se matar. Exato. Em Las Vegas. Você diminui. São condutas muito interessantes de prevenção, né? Como a estruturação de serviços, pô. Né? O adolescente que tem acesso a serviço, tem acesso a tratamento. Né? Ou aqueles disque de suicídio, né? Que você liga, que tem um número. Sim. Tem uma discussão sobre isso tudo, tem uma polêmica sobre o quanto o uso da tecnologia pode efetivamente ajudar. Mas os últimos trabalhos que têm surgido aí têm demonstrado que sim, ajudam, né? Podem certamente ajudar. Ainda mais no jovem. Indivíduo aí de 15 a 29 anos, que é a ferramenta que todo mundo usa. Preso na internet, exatamente, né? Exatamente. Ele vai procurar informação na revista, parece, né? Você acessa muito mais. É 100% internet. Exato. Você tem um acesso a um grupo muito maior. Exatamente. E certamente um grupo de risco. Hoje você pegar jovens de 15 anos, adolescentes, né? É a segunda causa de morte, né? Você imaginar que morre por ano 800 mil pessoas por ano no mundo por suicídio. Até o Covid aí morria 650 mil pessoas por gripe por ano. Morre mais do que gripe, teoricamente. Então é algo de se discutir e de se discutir estratégias cada vez maiores. E infelizmente está se aumentando. Está aumentando porque está aumentando a depressão, né? É a depressão que causa. Né? Se você pegar, não só, né? Não só. Aparentemente, aí vou dizer para você que eu acho que 80% dos indivíduos que tentaram estão deprimidos. Mas existe um grupo que é psicótico, né? Está fora da realidade. Existe um outro grupo que é por dependência química. Eu vi que era um número, tipo, 90% é causa de alguma coisa mental. Mas certamente há transtornos mentais, né? Você vê outras condições de risco, por exemplo, a violência na infância, né? Também isso aumenta muito a possibilidade. Né? Bullying. A gente fez um podcast sobre bullying. Bullying aumenta também, uma questão que nem é clínica, né? Situações de família altamente desestruturadas. Tensão, né? É muito estresse na infância. Quando o cérebro Eu vi que teve um cara na internet que falava que a criança está se formando e ela está entendendo essa questão de ação e consequência. Daí quando ela tem uma vida muito ruim no começo, ela acha que todas as ações, a consequência é ruim. Então não tem o mesmo nível de esperança pro resto da vida. E muitas vezes você pega a fase da vida, por exemplo. Claro, é tratável, né? Com 6, 7 anos. Primeiro que questionava todo o entendimento da morte da criança, da percepção de que você é algo definitivo. Você vai ter isso fundamentalmente depois de 8 anos de idade. E a outra é que se você... Tudo que ela vive numa faixa etária aí, vou te falar de 2 a 8 anos, ou é pra ela ou é por causa dela. Então atos assim minam a autoestima, né? Destrói tudo consequência dela. Foi como se ela trai pra si a responsabilidade de atos insanos cometidos na realidade por adultos, né? Então é um outro grupo certamente de risco. Agora, como prevenir? Requer muito, acho, poder público também, né? Questões certamente de lei. O Brasil está fazendo, né? Em 2019 teve uma política, foi lançada uma política nacional de prevenção de automutilação, que a gente também já discutiu, né? Sobre cutting e suicídio, né? Veio com essa onda do Setembro Amarelo, né? Essa onda boa, né? De visibilidade, né? Você imagina, responsável. Ele é hoje a 15ª causa de morte no mundo por tudo. E se estima que 1,5% de todas as mortes no mundo são decorrentes de suicídio.
É muita gente. Né? Por algo que é prevenível, né? Se consegue a partir daí da identificação e do tratamento dessas pessoas. Então, é um fim muito trágico, né? E traz consequências muito ruins para as pessoas ao redor também, né? Eu não consigo não ver como uma patologia, né? Como uma situação... É uma patologia, né? A decorrente à depressão, com de uma certeza, patologia, né? Os transtornos psiquiátricos, eles matam também, né? Como a depressão com suicídio, ou mesmo o psicótico que comete um ato desse, né? Então tem riscos. A saúde mental, ela ainda sofre muito preconceito, mas a gente já discutiu isso na última vez, mas hoje é seguramente a segunda causa de maior impacto sobre a população mundial. Sintoma depressivo é a depressão, né? E ainda as pessoas veem como algo assim de fraqueza. Tá melhorando, né? Tá melhorando. Eu acho que a informação é tudo, né? A informação tá melhorando. Isso que a internet é boa. Feito. A ferramenta é forte, é poderosa. Exato. Mas tem pro lado bom e tem pro lado ruim, né? Você lembra aquela coisa da baleia azul lá? Exato. Aquilo lá era um risco extremamente... E existiu mesmo, né? Existe. Eu tinha uns grupos de fórum que os caras, o cara fala assim, eu tô pensando em matar, a galera comenta assim, você mata mesmo. É absurdo, né? Sabe, né? Isso existe muito na internet. A internet é muito tóxica. E a gente lida muito, a grande parte são adultos jovens e muitos adolescentes, que eles não têm esse entendimento claro, exato, do mundo, da relevância daquilo para a pessoa. O cara vai buscar ajuda, o cara busca ajuda na internet. Mas se você encontra sites legais, se você encontra grupos de ajuda legais... Mas num fórum qualquer? Agora, num fórum qualquer, entendeu? Não faz sentido. A pessoa não tá bem. E você tem os haters, né? Sempre tem o povo da internet que tá lá para detonar, que não tem uma visão positiva daquilo. Então... Eu falei, Madre Teresa de Calcutá, se ela tivesse um canal no YouTube, ia ter dislike pra caramba. Totalmente. Se agrada a todo mundo, certamente, mas... Não tem como fugir. Eu acho que a tecnologia com o adolescente, ela deve ser usada o tempo inteiro e cada vez mais, porque é o que eles vivem. É onde eles acessam informação, é como se atinge eles, né? Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que prevenir, né, o suicídio é algo muito relevante. E acesso a tratamento, isso é uma dificuldade, né? Nossa, muito. Os indivíduos não têm acesso. Os dois, né? De questão de psicólogo e questão de remédio, né? Exato. Questão de tudo, Em relação a chegar em alguém até, né? Se chegar em alguém, qualquer um, né? Você chegar lá num centro de saúde, onde for, e ter um profissional de saúde mental. Não tem. Muitas vezes não tem. A gente aqui no estado de São Paulo... Você pega aqueles CAPs lá, é tudo mais voltado para droga, né? Não só, né? O CAPs é muito voltado para paciente psicótico, também para droga, para quadros neuróticos graves. Mas, a gente tá falando em CAPS aqui no estado de São Paulo. Você pega Campinas, onde a gente vem, ele tem um modelo de saúde mental que é muito bom, né? Ele tem um número de centros de saúde que tem uma equipe de saúde mental em praticamente todos eles, tem os CAPs, tem hospital dia, então tem uma estrutura, mas a gente está Mas você vai saindo mais para fora, né? Com certeza. Tem um núcleo financeiro então você sai disso. Brasileiro. Você não tem acesso. A gente dá informação aqui até uma preocupação. E aí, busca tratamento, mano, aonde? Como, né? Não tem um psiquiatra na minha cidade, né? Psiquiatra de criança, então, tem 118 aí com título, é quase nada. A OMS quer um para 60 mil, a gente tem um para 6 milhões. Então, essa é a dificuldade, ter acesso também a tratamento. Por isso que essas políticas são fundamentais. O Estado é determinante para prevenção de suicídio, né? Controle de droga, controle de armamento, controle de substância que favorece intoxicação, controle aí dos hotéis nessa questão. Isso são só alguns exemplos a gente com certeza pensaria em um monte de mais que ajudaria muito mais, né? Exato. Grupos de apoio, né? Chats na internet, por exemplo, essa coisa do telefone. Essas coisas são de graça, né? Se você pensar. Não é uma coisa tão complexa assim. E você sabe uma coisa muito relevante? Você sabe que tem um dado que eu acho muito relevante. A pessoa que vai tentar, né? Ela avisa, né? Ela busca sempre alguém, ela tenta ter ajuda de alguém. Né? Que é o último recurso mesmo para ela, né? Que quer tentar. É o último recurso, então antes ela pede ajuda, né? Geralmente. Ela tenta, né? Aquela história de cachorro que ladra, mas não morde, não é verdadeiro para suicídio. Ele busca ajuda, ele quer ajuda, né? Você deve sempre considerar
sempre considere. Se alguém te falou em morte, em ideações de morte, considere, né? Não é algo muito comum. Pode até ter algo aí de atenção, disso, daquilo, mas a gente tem que considerar, porque às vezes você se surpreende imensamente, né? E os pais, muita atenção nos filhos, porque nem sempre é muito fácil identificar, por exemplo, depressão em adolescente, em criança. Eu lembro de um menino que ele morava numa república aqui na Unicamp, que ele acabou, né, tirando a própria vida, e ele estava morando junto na república, e o pessoal da república falou assim: nossa, eu nunca imaginei que isso estava acontecendo, porque ele sempre foi quieto, sempre foi, entendeu? Meio que confunde com a personalidade da pessoa, mas pessoa introvertida assim. Sim. Às vezes confunde, né? Às vezes é uma questão, há questões de personalidade, né? Às vezes há questões de drogas que o indivíduo você não está sabendo. Às vezes eu lembro o quadro da distimia, que é uma coisa mais crônica, de repente o cara afunda. Às vezes o cara tá bem, daí do nada, ajuda, 2 dias depois está no buraco. Sem falar da questão de alguns indivíduos que têm muita dificuldade de lidar com situações de pressão, né? Os mecanismos de defesa são muito frágeis, né? Porque a gente vive situações de estresse e pressão o tempo inteiro. Tem indivíduos que não lidam bem com isso. Aquela menina, o namorado acabou de terminar, sei lá, ela vai lá, pega os primeiros remédios que tem e toma, né? E não há nem, claro, uma intenção de morte, mas ela pode certamente vivenciar coisas de muito perigo do ponto de vista físico aí, e inclusive sequelas, né, que são permanentes. Então é também um outro fator determinante, né? Desempenho acadêmico cai, né? Cara, desempenho acadêmico é determinante. Tem N relatos de sintoma depressivo, né? Uma frequência maior em indivíduos com dificuldade de desempenho acadêmico. Pô, o Brasil é um caldo de cultura para problemas de desempenho acadêmico, né? Então é algo que a gente tem que ver. O sistema é antigo, né, também. Ele não sabe. Mas eu estava vendo uma coisa sobre solidão. E tem muitos paralelos, né? Porque primeiro que pega mais jovem e está aumentando o número de jovem com solidão. Sim. E o número de velho, né? É um U. Então pega os velhos e os jovens. É o U, né? Exato, E segundo que também cai o desempenho escolar. Cai. Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra, tá interligado, né? Você não tem o desempenho escolar, você favorece deprimir. Você não tá afim de procurar ter muitos amigos quando você está deprimido. Certamente, né? Certamente. Então a depressão é algo fundamental de ser identificada e ser tratada, né? E a gente está aí chegando Setembro Amarelo, discutir a prevenção do suicídio é fundamental. Eu acho que é uma iniciativa extremamente positiva, né? De se criar esse tipo de campanha, de se falar sobre isso e dar inclusive oportunidade. Eu acho que muitas pessoas estão vivendo isso, pensando nisso, de ter acesso a esse tipo de informação e criar esperança, né? A desesperança é muito ruim. Se você vê alguém aí com um franco quadro de desesperança, você fique muito atento, né? Porque talvez seja aquilo mais atrelado ao risco de suicídio, a desesperança. Quando o indivíduo perde qualquer esperança, perde a vontade, né? de mudança, de que algo vai mudar. Aí ele também não busca tratamento, né? Ele não quer. Porque não tem esperança que vai funcionar. Exato, ele não busca tratamento de forma alguma. Então, a gente tem que estar atento aí a tudo isso. As pessoas ao redor, né? Exato. Quando a pessoa cai num buraco muito longo, muito perigoso, né? Eu acho que todo sofrimento prolongado é ruim. A gente já discutiu isso. Com certeza. Sofrer todo mundo a definição sofre. Do sofrimento é uma coisa ruim. Claro, a hora que você está nisso muito tempo, é algo exatamente muito complicado, né? E tem alguns grupos que eu acho que você tem que olhar com mais cuidado, né? O idoso. Por exemplo, quem que você mata mais? Você já falou de idade, né? Tem uma questão de perfil de risco, de pessoa que é mais adepta a risco? Tem, certamente. Pessoas que lida mais fácil com risco. Tem situações, quando você numa situação de pronto-socorro, você avalia, por exemplo. Você pega por dado epidemiológico, fatores de risco. Eles não são tão específicos. Exato, existe diferença, mas você tem algumas noções. Por exemplo, quem tenta mais?
suicídios. Eu acho que é homem ou mulher? É homem. Ou mulher tenta muito mais. Mulher se deprime mais, né? Não, mulher tenta mais. Muito mais. Se você varia de acordo com a faixa etária, mas se você pegar adolescentes, a menina tenta quase 3 vezes mais do que o menino. Então, mas isso já leva em consideração que mulher tem mais depressão? Ah, sim, não. Certamente o fato dela deprimir também mais favorece. Mas olha que interessante. O homem, aparentemente em alguns grupos, tá, também, e em adolescentes também, se mata mais. A mulher tenta mais, o homem se mata mais. Consegue mais? É isso que você tá falando? Fundamentalmente por método. É por causa que o método é mais violento, né? Masculino. E é mais efetivo, né? Ela toma remédio e daí acaba tendo uma limpeza de estômago e se salva. Daí, se o cara tá um tiro na cabeça, não tem como salvar. A mulher, ela usa métodos que são menos violentos, né? Isso é bastante interessante. A mudança de método muda totalmente. O homem certamente se mata mais. Agora, tem alguns grupos que não. Já tem estudos que mostram que a mulher tenta muito mais, isso todo mundo sabe, mas que agora ela também tem se matado mais. Mas essas diferenças são muito pequenas e varia de acordo com o país, tipo de método usado no estudo, esse monte de coisa. Mas fato é que a mulher, de forma geral, tenta mais, até porque deprime realmente mais, né? Deprime 2 vezes mais do que o homem. Então, esse é um dado. Quem se mata mais, casado ou solteiro? Solteiro, com certeza. Com certeza. A família é algo extremamente protetivo, né? Relações são protetivas. Exatamente. Qualquer tipo de relação. Se você se sente sozinho, você não sente que você vai largar alguém nesse plano de existência, né? Exatamente. Se você quiser fugir dessa existência e ir para outro universo, não sei, você não vai largar as pessoas. Você ter alguém ali, isso ajuda. Mas isso é tão complexo, né? Porque às vezes as pessoas que estão próximo e a pessoa se mata, trazem a culpa para si própria depois, né? E traz toda esse dominó de negatividade para se discutir, porque algumas tentativas são feitas ali. Você vê dentro de uma dinâmica que a ideia é um pouco essa mesmo, de colocar, tem uma raiva introjetada para dentro, né? Exato, introjetada. Mas são discussões dinâmicas, né? A verdade é que certamente a patologia em si é o que mais favorece, mas isso existe, né? Eu já perdi pacientes em situações de suicídio. Invariavelmente você pensa, né? Eu penso assim, onde que eu errei? O que eu errei? Como psiquiatra, como médico. Aí você lê, você chega a uma conclusão, pô. Nada, não é tudo na vida a gente não humana tem que controle, a gente controla. Né? A gente tem controle, principalmente sobre os outros. Claro, né? Ainda mais sobre doença, pô. As pessoas morrem de câncer, morrem de outras coisas, a gente também não trata. Elas morrem sempre. Morrem de Covid, pô. Se a gente 100% vai morrer. Exato. Então, tem algumas situações que a gente não controla a evolução. A família não controla, não consegue evitar também a situação, mas tem coisas que favorecem. Uma delas certamente é tratar a depressão. A outra coisa, assim... outro paralelo a essa coisa da solidão. Pessoas solteiras são mais suscetíveis à solidão também. Sim, ela vivencia Faz mais, sentido, né? Sim. O estar sozinho, não poder compartilhar. Pô, você tem um amigo ali que você divide, né? Total. Você tem um amigo que você compartilha ali o sofrimento. Você tem um ombro pra chorar. Você tem um ombro pra falar. Fazer planos, sabe? Tudo, né? Mesmo assim, como seja o que for. Você tem alguém que compartilhe com você o sofrimento. As experiências que você está passando, né? Exato. Sabe, sentar, às vezes você não precisa falar nada, pô, o cara tá ali do lado, você já se sente melhor. Tá sozinho é muito ruim. É que nem você liga a TV só para ficar perto de barulho de pessoas, né? Quando você tá sozinho em casa. Mas... não é um jeito... E aí, essa coisa, a gente já também discutiu isso, pô. O Covid mostrou claramente esse sentido gregário das pessoas, né? A necessidade que a gente tem do outro. E tem muita gente, cada vez mais gente morando sozinho, né? E aí certamente isso favorece também a desestruturação da família, né? Cada vez mais a individualidade, essa coisa do mundo fluido, onde ninguém mais, a existência do outro ocupa espaço. Essa questão pós-moderna, que é tudo substituível, né? Claro. O outro é tudo fraco, porque você é substituível também. Então e é um você, peso, né?
Claro. Aumenta o suicídio, porque não vale. Os relacionamentos você não tem o mesmo valor. Claro. Os relacionamentos, as pessoas transpassam por você. As profissões são fluidas, é tudo fluido, tudo né? Fluido. É o mundo, é o Bauman de novo. Bauman total. Com o mundo fluido, as relações fluídas. Mas não tem valor por trás. Essa é a questão. Não. O valor fica fraco. Né? Eu tenho muito claro. Em questão de relacionamento. Se tem um sentido, é a capacidade de você se relacionar, né? Você se relacionar com as pessoas que você ama. Quando você perde isso, invariavelmente é a dor, né? Olha que maluquice. A dor é algo francamente ligada, né? A dor do espírito, a dor do sofrimento emocional, mas a dor física também. A dor é algo atrelado de alguma forma ao suicídio. É a mesma área do cérebro, não é? A dor mental e a dor física. Como qualquer indivíduo que tem uma dor crônica física séria, invariavelmente em algum momento também vai pensar nisso. Por isso que droga é útil, né? Porque você acaba se anestesiando da dor, né? Essa é que é por isso que as pessoas vão por esse caminho. O problema é o seguinte, né? A droga é inegável que ela gera alguma habilidade de prazer por algum tempo. Mas logo depois ela começa a gerar todo o padrão de desprazer, todo o desbalanço neuroquímico que gera. Então é um indivíduo que num momento ele bebe, ele se sente eufórico bem, mas depois ele está deprimido. Eu tenho uma pergunta muito boa. Muito profundo, cada vez mais. É o adolescente que toma bala nas baladas, ele tá muito bem, mas depois ele tá péssimo a semana inteira. Deixa eu fazer essa pergunta, porque essa pergunta é muito boa. Porque, assim, o cara toma MD na balada, pum, automaticamente o cara tá feliz. Sim. Por que quando você toma antidepressivo demora 15 dias pra fazer um processo diferente. O MD, e esse é o grande problema, né? Tudo que é muito rápido é um problema em matéria de psicofarmacologia. Sabe, e você cria uma inundação de catecolamina com o MD. Ele libera muito. Só que assim, aquilo te dá aquela sensação inicial, mas ao mesmo tempo que libera muito, depois falta, né? A ressaca do MD. Aí todo mundo se sente francamente deprimido. Entendeu? O antidepressivo não, ele vai aos poucos criando um certo equilíbrio, o que é um problema. Uma das grandes questões, já falando de tratamento com uso de antidepressivo, é o tempo lento do efeito por antidepressivo. Porque às vezes o efeito colateral chega antes, a pessoa larga e fala assim, não tá funcionando, tomei faz o quê? Uma semana não funcionou. Vai funcionar. Então já chega, né? E o indivíduo que está francamente prestes a cometer um ato desse, ele não vai esperar tempo, 3 semanas. Por isso você tem que internar daí, né? Por isso você interna e tem outros métodos, como eletroconvulsoterapia, você tem outras possibilidades de tratar, né? E o antidepressivo em si, ele ainda requer muito estudo, né? Ele, além de ser lento, ele é imperfeito. As taxas de melhora são baixas. Se estimar que aí varia de acordo com cada estudo, mas menos de 50% dos indivíduos têm ganho efetivo com antidepressivo, 30% a 40% deles só melhora com antidepressivo, com um monte de efeito colateral. Né? Como é uma doença multideterminada, então tem que ser multitratada, né? São multitratamentos para todo lado. Né? E são vários antidepressivos diferentes, né? Que atacam neuroconexões diferentes, sei lá. Mas fundamentalmente eles agem meio iguais, né? Como chama? Os neurotransmissores. Os neurotransmissores. Você pega grupos, os mais antigos, tipo antidepressivo triciclo, e depois vieram os inibidores seletivos, tipo fluoxetina, né? O famoso Prozac, a droga da felicidade, né? Como se tudo resolvesse, e alguns mais atuais aí, os duais aí, os que pegam grupos. Não é uma mistura dos 3 neurotransmissores, né? Mas todos têm fundamentalmente a mesma eficácia. O que muda é o perfil de efeito colateral. Eles têm as mesmas dificuldades. Faz também. Sentido, né? Porque o cérebro é uma gelatina elétrica, né? Os mais atuais eu acho que dão menos efeito, né, do que os antigos tipo tricíclico. Mas a eficácia não muda muito. E o tempo de espera para que haja ganho também é o mesmo. Não tem antidepressivo no mundo que melhora antes de 3 semanas. Se melhorou, você pode ficar muito esquisito, né? Você olha aquilo com atenção, se o seu diagnóstico está certo, se não está vendo uma virada, alguma coisa ali está acontecendo. Né? E o MD também é neurotransmissor, né? Sim, ele age fundamentalmente da mesma forma. Ele libera catecolamina na fenda. Só que o problema, assim, não dá para produzir tanto depois. É o moleque que vai tomar todo final de semana, ele toma. Esgota, né? Chega daqui a alguns meses, ele está deprimido, ele não sabe por que ele acha que... Por que será? Não, mas eu tomo episodicamente.
exatamente, pô, mas não dá tempo. Você perde um pouquinho uma semana, você perde mais um pouquinho uma outra semana, você perde mais um pouquinho outra semana. Depois de 6 meses você não tem quase nada, entendeu? E aí o indivíduo tá deprimido. Aí certamente você vai ter que tratar. Porque não é infinito, né? Uma química é um recurso limitado, né? Porque você não consegue produzir ao tempo. Exato. E as pessoas pensam assim que cérebro é no tempo infinito, né? Mas não é. Assim, ele não sabe nem o que usa, né? O indivíduo não sabe nem o que usa. Toma qualquer coisa que chega ali na frente. De umas coisas que você não sabe nem o que Você nem sabe o que é. Não sabe nem o que tem naquilo lá. Já é uma loucura total. Então, mas e tá aí, né? E muita gente acha que é uma forma de se matar também, né? Né? Tomar muito MD? Claro, tem muita gente que acha que, por exemplo, o jovem que bebe todas, ele sabe do risco. O cara tomou todas, o cara tomou MD o tempo inteiro e coloca o carro no poste, né? Se isso também não é uma forma inconsciente de tentar se matar. Se não foi você louco, né? Em outra... É uma forma inconsciente de você começa a se droga, toda hora você está em risco, né? Alguma coisa está acontecendo. Por que você está se pondo em risco o tempo inteiro, pô? Você está em risco o tempo inteiro, você está se pondo em risco o tempo inteiro. O cara vai no final de semana, o cara desmaia. No outro final de semana, o cara bate o carro. No outro final de semana, o cara convulsiona. O cara não para. O cara é um ciclo de autodestruição. Exato. Totalmente autodestrutiva. Aquela coisa da pulsão de morte. Pulsão de morte, total. E deve ser muito discutida com adolescente. E os ciclos de amizade ajudam, né? Impulsionam, né? Para adolescente, totalmente. Totalmente. É uma coisa... você vira com quem você anda, total. Tem uma frase 100%. Certa com adolescente, é essa, meu. É ridiculamente 100% verdade. Quem és, né? Essa é certeza. Porque adolescente, meu, você é uma mistura da média dos seus amigos. É isso que você é. Tem milagre. Se assim, o amigo dele usa MD, o outro usa MD, todo mundo usa MD na turma dele, só eu não uso. Mentira. Impossível. Entende? É mentira. Então a droga. Mas isso é pra tudo, né? É questão de, por exemplo, nota também. A sua nota geralmente é a média das notas dos seus amigos mais próximos, né? Grupo. Ou tipo, a quantidade de exercício que você faz. O adolescente é muito continente. Ou de nutrição que você usa, ou como você pensa nessas coisas, né? O grupo é muito continente para o adolescente. O adolescente está em ruptura. É a referência, né? É a referência de como agir no mundo. E ele vai buscar no grupo novos modelos, né? Novas de como formas agir de no agir. mundo, né? Exato. Novos estilos de vida, né? Novos estilos. É a busca da identidade dele. Né? Então, e você vai testando um pouquinho ali, um pouquinho ali. E os pais têm que estar presentes, vai misturando. Né? Muito presentes, porque o adolescente ele acaba agredindo muito os pais, ele é muito contrário, ele acaba sendo muito irritadista. Os pais têm que ser continentes, tranquilos, saber que... É natural, né? Você não pode ter uma postura tão adolescente quanto seu filho adolescente, pô. Porque daí não dá, né? Dois adolescentes na casa não encaixa. Sai faísca, e não tem como, né? Você tem que ter uma postura tranquila, madura, continente, adequada. Nem sempre é assim, né? Os pais têm... Cada vez mais, parece que os pais estão cada vez menos preparados para ter filho, né? A gente nunca está preparado, mas toda essa mudança cultural... Eu acho que a gente está mais consciente com a educação, mas a gente está tão no começo que a gente fala, nossa, a gente descobriu que a gente está muito atrás, entendeu? Como sociedade, a gente viu assim, nossa, a gente está muito atrás. Eu sou crítico. Antes a gente nem tinha pensado nisso. Mas eu sou muito crítico. A educação, você não acha? Eu acho que é muito ruim. A educação, ela está muito ruim, ela está muito conteudista, ela tinha que se voltar mais para isso. Não vamos ficar nesse assunto, porque isso é para próximos dias. Vamos falar de tratamento. Como trata? Então, é uma mistura, né? Mistureba? Uma mistura. Porque depende também, olha só, eu acho que depende do que é, né? Qual é a gravidade da depressão? Se tem comorbidade, se você tem um problema de sono, você não tem. Comorbidade é outra doença que rola junto. Eu vou pegar um exemplo. A gente vai responder umas perguntas, né? Então vou deixar para responder. Então você quer? Vamos responder agora? Vou perguntar. A gente pode falar de tratamento em cima das perguntas. Porque então, galera, a gente fez sucesso no YouTube. As galera veio falar comigo no WhatsApp e daí uma menina de Salvador mandou 3 perguntas muito boas pra gente. É um papel legal, né? Porque a gente poder estar fazendo essa questão de perguntar, situação, porque a gente tá realmente tirando dúvidas. Então vão atrás, a gente tem Instagram, a gente tem o Facebook, manda pra gente e a gente responde. Exato. Então,
Vamos lá. Mas, ó, mandar pro WhatsApp é muito bom, porque no áudio eu consigo colocar no programa, beleza, galera? Daí, ó, eu vou colocar o meu número aí pra vocês na descrição. Mas, ó, ela mandou 3 perguntas. Vamos ver a primeira. Então, eu sou depressiva desde criança. Inclusive, houve tentativas de suicídio minha ainda com 4 anos de idade, como vocês estavam comentando lá no último podcast. E eu tenho pessoas que são próximas a mim e eu reconheço os sintomas. Eu vejo que é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa conversa comigo e o que ela fala é o que eu sinto. Então, né, dá pra sentir a depressão da outra pessoa, porém, por conta do preconceito, né, a pessoa se recusa a qualquer custo a admitir que possa ter depressão, ansiedade e não quer ajuda e não procura ajuda e se recusa mesmo a aceitar que ela tem esse problema, porque aí só depois da aceitação ela vai procurar se tratar, né? Queria saber de vocês se tem algo que eu posso usar para convencer, para poder a pessoa procurar ajuda, porque algumas dessas pessoas já tá numa situação complicada mesmo de depressão, tá feio, tá triste, tá demais. Eu já tive uma depressão pesada, mas no momento, graças a Deus, não tô desse jeito, mas já tive como essas pessoas estão no momento e eu sei que se não tiver ajuda dali, não vai mais pra muito lugar, não. Então era isso. Então, quer falar? Fala aí. Essa questão de como ajudar alguém que está em sofrimento é muito complexo, porque a pessoa não tem energia para se salvar mais, né? Então ela precisa da ajuda. Sim. Mas ao mesmo tempo ela não quer ajuda direito, porque ela não quer se mexer, entendeu? Fugir disso. Então fica nesse impasse, né? Eu sei que, por exemplo, você vai falar com alguém que está deprimido, geralmente as pessoas ficam assim, tristes pra falar também, sabe? Ah, sim, e daí, você cria aquela empatia. Mas você cria empatia, também. Só que você entristece junto. Daí você falar com a pessoa deprimida, você fala de um jeito triste, você tem que falar de um jeito normal. Sim. Você tem que tratar a pessoa bem, né? Sim. Você tem que... Assim, a pessoa tem que se sentir útil também na vida dela. Sim. Então, quando você for sair, chama ela, sabe? Isso é bom. Faz coisas junto. Coisas úteis. Seja empática, mexe, tá do lado, junto, fica sabe? junto. Pra qualquer coisa. Compartilha o supermercado, vai no supermercado junto. Chama ela pra ir no supermercado. Compartilha o sofrimento, seja coisa empático. Simples. É empatia, né? O que você tá propondo é algo empático. Mas é uma empatia normal, não é uma empatia tratando de uma pessoa sofrendo. O problema é que depende, eu acho que depende tudo do nível, né? Ela... depende eu tô falando de uma depressão na média. Mais leve. Não tô falando de uma depressão super mais leve, dark. Eu proporia coisas mostrando as perdas, algo muito concreto. Você tá próximo, eu acho que você tem razão, se aproximar, ser empático, tá ali do lado, né? E aí começar a mostrar, as perdas, as possibilidades de tratamento, coisas muito concretas, né? Levar pro tratamento, dados muito né? reais, é aquilo que eu sempre te falo, eu sou socrático. Também não convence. A informação você acha que ajuda convence? muito. Só a informação não convence. Olha porque só, a pessoa sabe que ela tem que se tratar. Eu acho que os grupos, por exemplo, também podem ajudar. O fato dela já ter vivido isso, né? Poxa, se eu tô deprimido, alguém do meu lado fala que já passou por isso e tal, eu acho que isso uma ajuda, Os né? grupos de autoajuda, eu acho que são muito interessantes. Mas que a Gabi falou que já passou por isso, então ela é uma das pessoas que pode ajudar muito, porque ela tem a empatia. Claro, fala, eu a já super vivi. empatia, ela sentiu na pele. Eu senti, eu vivi isso, eu me lembro muito disso, nova, eu também né? não tive esperança, tal. Eu consegui superar, eu consegui tratar, né? A mensagem da esperança, mais do que tudo. Agora, a mensagem da esperança. Porque você falou também, o gol do suicídio é a desesperança total. Agora, o duro é quando o indivíduo já perdeu a crítica. É a luta ele não da vê luz mais contra nada, a sombra aí, né? Ele já perdeu a crítica, aí não tem o que fazer. Aí você vai ter que tomar uma atitude, junto com a família e tomar uma atitude mais incisiva. De internação. Em busca de tratamento. Principalmente se há risco de suicídio. Ou que se já teve tentativa, coisas assim, né? Porque realmente...
Agora, eu pautaria nisso, na busca da criação de uma expectativa, da esperança e de dados muito concretos, muito de realidade. Agora, não é fácil, né? Diz que a gente cada um tem seu tempo de tratamento, né? Um momento de tratamento, cada um busca. Até porque, se você está lá e não busca, não quer se tratar, se você tem um quadro leve, você não quer, então não deve estar doendo tanto assim, né? Isso também é interessante. Às vezes a gente olha para a dor do outro, acha que a dor do outro é muito grande e na realidade não é nem tão grande para o outro. Agora, tem momentos que o indivíduo, ele está desmotivado mesmo. Você não entendeu essa coisa da dor do outro? Não, eu digo assim, porque eu acho que a percepção da dor é algo muito individual. Não, entendi o que você quis dizer. É isso, às vezes o outro que gosta dele... É que eu tô pensando no contrário. Eu falei, às vezes você acha que o cara tá de boa e o cara tá sofrendo muito. Mas tem o oposto também. Então, tem o oposto, que às vezes é fácil, né? Eu não quero, então se vira, Então você talvez não precise tanto. E aí, né? O problema tá nesse grupo de que perdeu a crítica, né? E como que você sabe? Já não você percebe, crítica, né? Porque ele tá muito percebe porque afundado, é muito grave, né? Exatamente. O cara já não fala, ele não sai da cama, ele parou de trabalhar, ele tá perdendo tudo. Ele perde tudo, tá perdendo tudo, tá escancarado. Mesmo no quadro leve ele já tem dificuldade. Aí você, no quadro leve você dá expectativa, você dá esperança, conheci um cara aqui, dá pra tratar, melhorei aqui, melhorei assim. O indivíduo, se tá vivendo uma angústia muito grande, ele vai buscar ajuda, né? Agora tem aqueles que perderam a crítica, aquela depressão psicótica, né? Aí não adianta falar nada disso. Aí você precisa comunicar com a família e ter posturas muito incisivas, porque ele não vai buscar ajuda e certamente em algum momento ele vai cometer um ato insano aí e acabar comprometendo a própria vida por decorrente da doença. Então, não é fácil. É uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que a empatia... Por isso que a rede de apoio é fundamental, hein? Né? A rede de simplesmente apoio, não se sentir sozinho, ajuda muito já, né? E só de você ter essa amiga aí dela que sabe, já viveu, que tá preocupada a ponto de mandar mensagem pro podcast. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Essa pessoa aí que tá deprimida, tá protegida, devia acreditar na Gabi, devia buscar tratamento, porque tem tratamento eficaz e extremamente eficaz. E pode ficar muito bem. A depressão é algum sofrimento evitável. Não sofra por sofrimentos evitáveis. É uma doença que tem tratamento, a gente tem como resolver e você ter qualidade de vida a despeito de estar deprimido, de ter tido quadros depressivos. Vamos ver a segunda. Vamos lá. São 3 perguntas ótimas. Vamos lá. Minha outra indagação seria o seguinte, como eu havia falado, eu sou depressiva, né, desde criança e atualmente, não me deem bronca, mas atualmente eu não estou podendo tomar os medicamentos, mas eu tô me mantendo estável. A depressão ela continua lá, né? Ela fica em repouso. De vez em quando ela dá uma cutucada e tal. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa que eu posso fazer, além de exercícios, além de meditação, para poder, sempre que eu não puder estar tomando os medicamentos, eu consigo manter ela afastada, porque tem dias que a gente acorda e fala, só não quero, sabe? Você tem algo a mais que eu possa estar fazendo para manter ela afastada? Vamos lá. Então, Psicoterapia. Certamente. Não, primeiro que ela falou assim, eu não tô conseguindo tomar remédio. Tem muitos remédios possíveis, né? Se ela fala com o médico e trocar, ela pode pedir, não sei se é por questão de efeito colateral ou se é uma questão financeira, entendeu? Mas é possível trocar o remédio também. Do jeito que ela falou, me parece algo que é econômico, né? E aí é um grande problema. Se o Estado cria uma política, por exemplo, nacional, em 2019, anti-suicídio, anti-automutilação, eles têm que distribuir o remédio de forma adequada. É um problema. O antidepressivo, alguns estão aí na rede pública e deveriam ser distribuídos. Em muitos lugares isso não está acontecendo, né? E é muito complexo, né? Porque é caro também. Exato, porque tem alguns antidepressivos extremamente caros. Então esse não estar podendo dela pode estar vinculado a fatores econômicos. Outros, se é por fator de efeito colateral, tem um monte. Dá para trocar. Tem tanto antidepressivo hoje no mercado que não tem nem justificativa você ter um efeito colateral. Acho que depois da primeira semana, que é quando você tem um risco maior, não se justifica ter efeito colateral.
tamanha quantidade de antidepressivo que tem no mercado. E se tomar direito, né? Que você vai subindo devagarzinho, né? Exatamente. Não tem como por conta disso. Você tem muita opção. O problema, de novo, é acesso a tratamento, um médico adequado para acompanhar, adesão ao tratamento e o fornecimento do medicamento por parte do Estado. Tá, então, porque não é sempre isso que a pessoa pode ter condições. Se o remédio sumir do mundo, não tem mais remédio no mundo, e aí? Eu acho que método psicoterápico, esporte, tentativas de rotina, tomar sol, comer bem, tomar sol, pessoas, esporte, sim, pessoas, você fazer caminhar com pessoas, você gosta, no sol, estar com pessoas próximas e um cachorro, sim. Mas eu acho que a psicoterapia ajuda muito a identificar esses fatores, porque ela tem algo no relato dela que eu acho muito interessante, porque a depressão, a gente discutiu, tem um tempo, né? Tem que durar aí mais de um mês de sintoma. Para dar o start, para você perceber que você realmente está deprimido. Ela fala assim, né? Tem dias que, eu não quero levantar, eu também não, Gabi. Que nem eu falei. Tem dias que eu também não tô afim, entendeu? Mas você não sabe, mas quando a pessoa já passou por uma depressão, ela sempre fala assim, será que voltou agora? Não. Será que é a depressão ou será que hoje é um dia ruim? Como que eu vou saber? Se é um outro, olha, a diferença. Às vezes você só tá triste, né? O fato de você ter deprimido não tira a possibilidade de você ou tomar antidepressivo, não te impede de estar triste. Então, às vezes esse dia dela é um dia de tristeza, é o dia que eu tenho, que você tem, que ela tem. A depressão é um quadro clínico mais robusto, ela tem que persistir por mais tempo. Então, se ela não está tomando e está bem, até porque a gente não é um remédio para a vida inteira, né? Pode ser que você tenha que usar a vida inteira. Não tem aqueles negócios que você já tomou 3 vezes, depois você toma para sempre? Não tem um negócio assim? Você, em média, tenta tirar o antidepressivo. Depois de 6 meses a 2 anos tomando, dependendo do quadro, você tenta tirar. Você tenta fazer isso por 3 vezes, né? Se na terceira vez voltar, provavelmente você vai tomar a vida inteira. Porque a cada vez que você tirou e recorreu, né, a chance de você ter de novo é maior. Então, em média, se faz isso. Agora, pensa o seguinte, você pode ter 18 anos e deprimir. E isso pode ser só uma vez na sua vida. Eu posso nunca mais deprimir. Tá? Eu tomei o remédio, parei, tratei, nunca mais. Eu posso ter outro quadro com 50 anos de idade, 30 anos depois. Né? É mais tranquilo. O problema é que aquele indivíduo, por exemplo, tem todo ano eu deprimo quando é crônico, uma vez, né? Todo ano eu tenho um quadro, 2 vezes por ano. Não tem uma depressão que ela, por exemplo, a pessoa tem sempre em janeiro? Depressões sazonais? Não, assim não. Tem depressões sazonais, por exemplo, o pessoal no inverno. Né? Sei, mas é por causa de sol. Por causa disso? Exato. Países escandinavos não tem sol. Mas não tem uns problemas no relógio interno da pessoa que dá o cara não tem sol, precisa de sol. Tanto que tem muitos tratamentos que é com luz ultravioleta, né? Já tá com luz, por falta de sol. O sol é determinante pro humor. Então existe isso, certamente. Eu vi um vídeo, era um vídeo russo, acho, que era tipo as crianças no prezinho tomando sol de luz violeta, porque não tem sol na cidade. Então a professora fica lá segurando a luz violeta e as crianças lá tomando sol. Você viveu em Boston. Você não viveu em Boston? Boston tá. 10 da manhã, 3 horas da tarde. Verão, mas você pegou inverno. 10 da manhã, 3 da tarde tem sol, depois não tem mais nada. Depois não tem mais nada. Frio, escuridão. É horrível. Era 3 da tarde, 3 e meia da tarde, era noite. O tempo muda totalmente a nossa vontade de viver. Você pega, um dia nublado, você fala assim... Total. E aí você pega país, tipo, falei de Boston, mas você pega Estocolmo, você pega cidades no Canadá, eles têm tudo embaixo da terra. O cara é capaz de nem sair pra fora. É tudo conectado. O cara sai da casa, entra no metrô, sai direto no shopping e volta pro metrô. Não vê sol nunca. Não vê sol. Esses países, certamente, a questão da luz é relevante. Sim, no Brasil não é de boa. Não, aqui é de boa. Aqui a gente tem só a vontade. Isso não tem no Brasil. Aqui a gente não tem esse problema. Pelo contrário, em janeiro é pra estar melhor, né? Agora com a quarentena, a galera tá sem vitamina D total, né? Tá preso em casa. Quem tá seguindo, né? Quem não tá na praia de Copacabana, né? Quem tá sendo responsável e preocupado com o outro, quem né? Tá usando máscara, né? Por causa do outro, né? A gente tem que ter esse cuidado, bro. Eu acho uma irresponsabilidade sem tamanho. Os caras que estão aí saindo tudo sem máscara, a pandemia tá aí, tá rolando.
Você tem que olhar pro outro. É uma impulsão de liberdade também. Esse é o outro lado. Pô, não custa porque nada a galera você olhar pro outro. Você entendeu? Por que tem um problema de você colocar máscara, cara? Eu sei, é ridículo. Mas é isso. É ridículo, mas tá todo mundo aí sem máscara, né? Tá eu sei, mas eu já cansei desse assunto e todo mundo já sabe disso. Vamos ver outra pergunta. Essa é a questão, todo mundo já sabe. Não adianta aquela coisa adianta você falar a racionalidade não adianta nada. Não ganha, né? Porque a impulsão de liberdade é maior, porque a pessoa quer, eu quero pelo menos. E daí ainda tem esse individualismo aí, humano, de pensar que, tipo, ele é imortal e isso não tá acontecendo com ele, acontece com o resto. Também tem a coisa do Estado, pô, é lei, né? É lei estadual, então, você é obrigado. Por que os caras não cumprem a lei, meu? Por quê? Não, né? mas por que quem administra aqui não procura não cumprir a lei? É lei, então tira a lei. Vamos responder a Gabi. Bom, vamos responder a Gabi. Vamos responder a Gabi. Se não for pedir demais, que eu já sei que é, falar um pouquinho sobre a interação entre a depressão e os transtornos de personalidade. Como eles convivem juntos e como geralmente, porque o acesso à psiquiatria que eu tive não foi muito bom, nem de qualidade. Lá. E sempre me ficou essa dúvida se estavam realmente levando em consideração as duas coisas. Tem um dado muito concreto disso, Gabi. Vou te falar uma coisa. Se você pega todos os estudos, mostra assim. Se pegar transtorno de personalidade borderline, por exemplo, e depressão, a evolução no tratamento é muito pior para quem tem comorbidade. 2 vezes quase pior do que o indivíduo que não tem problema de personalidade. Então você tem um problema de personalidade e deprimir, a evolução desse quadro é pior, e aliás é bem pior do que se você só deprimir. Faz sentido, porque é o mesmo circuito do cérebro, né, que regula o humor. Isso é válido, vou te falar. Então se você tá com um probleminha lá, pode ter problema de qualquer lado. A personalidade, o transtorno de personalidade dificulta a adesão a tratamento, a você participar, gera muito mais situações de conflito, entende? Então é muito mais difícil. Agora, tem uma regra, comorbidade psiquiátrica, de forma geral, é pior. Lembra que comorbidades são duas doenças juntas, exato. Se você tem uma, é uma coisa. Se você tratar depressão é uma coisa. Se você tratar depressão no indivíduo com transtorno de personalidade é outra coisa. É outra coisa. Se você tratar depressão com transtorno de personalidade e dependência química é outra coisa. Sempre uma coisa agrava a outra. E já tem demonstração de comorbidades de todas as formas. Transtorno de personalidade com déficit de atenção, transtorno de personalidade com depressão, com ansiedade, com transtorno de sono, né? Então é sempre pior. Não tenha dúvida. Se existe comorbidade, é pior. E há comorbidade. A comorbidade, na realidade, na psiquiatria é muito mais regra do que exceção. É muito comum você ter mais do que um diagnóstico psiquiátrico. Não é incomum. Essas são as perguntas da Gabi. Boas? Muito obrigado, Gabi. Valeu, muito obrigado. Gabi. Pessoal, manda aí que a gente responde, beleza? Isso aí. Instagram, Facebook, como sempre. É isso. A gente precisa finalizar, falar de tratamento, né, como um todo, para finalizar essa série nossa aí de depressão. Pena que a gente não fez o primeiro, né, em videocast. A gente precisa retomar o primeiro em videocast. Tudo bem, ano que vem a gente faz outra série de depressão. A gente faz uma outra temporada. Mas é isso, tratar depressão é relativamente simples, pô. Mais ou menos. Na teoria. Mais ou menos. Na teoria né? Mais ou menos. A gente tá falando há 5 horas aí de depressão. Mas bem mais ou menos. Mas eu acho que tem que olhar a intensidade, tem que olhar a comorbidade, acesso, né? Uhum. Se você tem acesso a como pode, né? Como você pode ou não. Exato. Mas fundamentalmente na sua vida, né? Encaixar um tratamento. Uso de antidepressivo associado a método psicoterápico. Certamente é o método mais efetivo. Dependendo da gravidade, talvez quadros mais leves você consiga resolver só por método psicoterápico. Atividade física. Sono. Olhe para o sono, dormir bem, se alimentar comer bem, né? E cuidar da parte física como um todo, comer investigar. Bem. Exato. Mas, ainda mais porque quando você começa a tomar o remédio, você perde o apetite, né? Depende, a maior parte dos remédios antidepressivos dão ganho de peso. Aumenta o apetite, então. E dá ganho de peso. Um em particular diminui o apetite e dá perda de peso. Um só deles. Eu tô confundindo com remédio de atenção. O da atenção é o contrário, né? Psicoestimulante, ele tira a fome totalmente e gera perda de peso, pode gerar perda de peso. Então é uma soma, né? Você avaliar com clareza, investigar as comorbidades, olhar para a família, né?
olhar para os aspectos dinâmicos, mas olhar para as questões clínicas, médicas também. Você está com hipotireoidismo, sua família, como está a sua família? Você tem alguma outra comorbidade? Né? É porque é sempre assim, né? É genético, preciso. Mas ao mesmo tempo ambiental. Mas ao sabe. Mesmo... Então você olha para a família, então você vê mais ou menos, né? Você tem que ter todo o contexto da pessoa, né? A gente estuda, mas eu vou falar que os caras vão querer me matar, o pessoal da psiquiatria. Mas a verdade é que ele não sabe a causa, pô. Não sabe um construto teórico. É porque são várias ao mesmo tempo. É algo multideterminado. É o que eu falei, o cérebro é uma melequinha elétrica. Entendeu? Inclusive geneticamente. Tem aí, você pega existe um conceito, pleiotropismo, que é assim, o indivíduo com um gene favorece o surgimento de outras coisas. É assim com Alzheimer, é assim com câncer, é assim com depressão. É porque os genes, eles não fazem uma coisa só, eles fazem várias ao mesmo tempo. Então, altera muita coisa junto. Só que a gente lida ainda, além de tudo, com um buraco negro, que é assim, cérebro e mente. Se você alterar questões neuroquímicas, mexe no estado mental, é inequívoco. Vide drogas. Você olha drogas. É o hardware e software. Você mexe aqui e você altera ali. Não tem como fugir. Se você altera o estado mental, você pode alterar as questões físicas também. Vide doenças psicossomáticas. Então há um buraco negro entre cérebro e mente. É uma conexão muito forte. Mas elas são muito fortes. A conexão é muito intensa. Então você tem que olhar para tudo. Aspectos dinâmicos, padrões de comorbidade, questões clínicas, médicas propriamente, físicas propriamente, né? As questões da sua história de vida. Você tem que olhar para tudo. O tratamento ele é planejado de forma individualizada. Ele não é só aquele padrão para aquele indivíduo. A escolha do antidepressivo é assim. Né? O uso de algum estabilizador de humor, o apoio psicoterápico, o trabalho com sono, com atividades físicas. Então ela é multideterminada da forma como é a patologia. A depressão é uma patologia multifacetada, extremamente heterogênea. E foi muito bom discutir isso, esse período. Ainda mais agora, a gente começando com Setembro Amarelo aí. Espero que a gente tenha de alguma forma contribuído, feito. Sabe o quanto que eu tava pensando que o quanto que a nossa sociedade atual, que eu tava conversando com um amigo meu sociólogo, sim, o quanto que ela facilita esse tipo de coisa, porque em tribos não existe depressão direito. É tipo 100% de... Eu gosto muito do pessoal que estuda etnopsiquiatria, né? Então, essa questão porque você pensa numa tribo. As pessoas estão juntas o tempo inteiro, fazendo exercício no sol. Exato. Entendeu? Se sentindo úteis. Se alimentando de forma saudável. Dormindo bem, porque tem que dormir pra estar Você tem seu papel dentro da tribo, um papel de... Você come coisas boas da natureza, sem, sei lá, agrotóxicos do mal, cancerígenos, sei lá. Entendeu? Exato. Você não tem muito MD, provavelmente. Não tem nenhum, né? Porque é algo totalmente então químico, é muito raro. Você pode ter umas questões de hipotireoidismo, mas não é? Sim, não, total. Então a gente tem que alterar essa questão que a gente fala assim. O papel do Estado. Mas o papel do Estado, ele não precisa ser tão pequeno assim. Ele pode ser muito maior. Muito maior. Quando a gente vai desenvolvendo, vai melhorando muito, né? É tudo. Porque, olha só um dado muito relevante disso, pô. Você sabe que 75% como a gente organiza o mundo. Das tentativas de suicídio que ocorrem no mundo ocorrem em países de baixo e médio nível de desenvolvimento. Países de alto desenvolvimento tem menos. Você entende? E você pega, por exemplo, a China, que é tão forte essa questão de suicídio, é porque tem o estresse de um país desenvolvido, de capitalismo super fudido, dos caras na fábrica se jogando da janela, os caras colocando rede embaixo. Rede de apoio familiar. E ao mesmo tempo não tem infraestrutura de saúde por trás. E você vê outra coisa, como tem algumas tentativas que também são culturais. Você pega o harakiri no japonês, nossa, os kamikazes na Segunda Guerra, questões de suicídios por honra. Porque o kamikaze, né? ou por exemplo, o Homem-Bomba na Torre Gêmea é um suicídio cultural. Agora também. Exato. É praticamente os muçulmanos aí radicais. É praticamente um Pearl Harbor de prédio, não é? Radicais. Tem o lado. Então as questões culturais são proeminentes completamente também. São extremamente relevantes e devem ser avaliadas também com muito cuidado. Quando se faz uma avaliação de um indivíduo deprimido com qualquer transtorno mental. É uma questão sociólogo, político, psiquiátrico, psicológico. Sem contar com os valores, né, do próprio indivíduo. Quais são os valores filosóficos, morais, éticos que esse indivíduo tem, né?
Porque o indivíduo, para mim, acontecer tal coisa, para mim aquilo pode ser banal. Para outro indivíduo aquilo pode ser extremamente impactante emocionalmente, né? E gerar um sofrimento profundo. Então, tem questões culturais certamente implicadas, sociais, culturais, né? Certamente são implicadas e que devem ser levadas em conta em qualquer processo de avaliação de depressão e, evidentemente, de seu tratamento e de prevenção de risco de suicídio, né? Certamente. Bem, fechou? Fechou, foi um prazer aí, ó. Gratidão, pessoal que viu a gente, né? Foi muito obrigado, muita gente. Gratidão demais. Fiquei até meio assustado. Tô esperando as mensagens aí das celebridades. Obrigado, aí, porque Gabi, agora eu sou uma perguntas. também. Agora você é celebridade? Ai, que bom que você se sente assim. Então, vambora. E tamo aí, da próxima semana junto. Tamo de novo. Gratidão, boa noite. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, valeu. Ó, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tamo em tudo, a gente continua no podcast. Segue nós lá. Tamo lá. O Instagram eu vou começar a postar um monte de coisa, eu vou colocar aí embaixo pra vocês seguirem, beleza? Então, vamos nessa. Fica com a gente. Falou.